Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre Faunas, o peixe-paraíso. Quem conhece o canal sabe que o meu primeiro peixe no meu ingresso ao aquarismo foi um peixe-paraíso e eu resolvi trazer um vídeo para falar sobre essa espécie que passou a ser uma das minhas preferidas depois da minha experiência como dono de um peixe-paraíso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que acompanham o meu canal e gostam do meu conteúdo, se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho para receber notificações sobre vídeos novos que vão saindo e deixarem o seu gostei. Dito isso, vamos pro vídeo. O peixe-paraíso, ele também pode ser chamado de gourami-paraíso, ou seja, ele é um gourami da família Osphrognemide, que é a mesma família do peixe-beta. Então, eles são parentes de certa forma. Ou seja, o peixe-paraíso também é um anabantídeo. Ele também recolhe ar atmosférico por conta da presença do labirinto. A gente já falou isso sobre o labirinto, a respiração pelo ar atmosférico e pela água também, no nosso vídeo que a gente falou sobre os peixes beta. Então, taxonomicamente, praticamente tudo que diz respeito ao peixe beta também diz respeito ao peixe paraíso, com algumas diferenças que a gente vai falar aqui no vídeo. A origem do peixe é na Coreia e China, o sul da China e a Península Coreana. Também em regiões ali do Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã, mais no Vietnã do que na Tailândia. São regiões ali próximas de onde o beta é encontrado. O beta é um peixe tailandês, mas que também existe em outros países ali da Ásia, no Sudeste Asiático, como por exemplo o Vietnã, Camboja, Malásia, Myanmar. O peixe-paraíso está por ali também, só que um pouco mais para cima e um pouco mais para o leste ali, perto do Vietnã, mais para a Coreia, e também atinge regiões ali da China que o beta não é natural de lá. O beta não é um peixe chinês, ele é um peixe realmente do Sudeste Asiático. Já o peixe-paraíso é encontrado ali naturalmente em regiões da China também, do sul da China. Com habitats naturais, a gente pode citar praticamente a mesma convergência evolutiva ali, na verdade porque eles são parentes realmente, que os betas. Ou seja, eles habitam rios de águas doces, eles habitam áreas pantanosas e alagadiças também, com pouca quantidade de oxigenação na água por conta de uma baixa circulação da água. E eles também têm o mesmo comportamento de habitar em épocas de seca, nessas regiões alagadiças, áreas que acabam secando, ou seja, pequenas poças de água e lagos que ficam menores nessas regiões de seca. E eles têm o mesmo comportamento dos betas de saltarem para encontrar outras poças quando a poça que eles estão já não tem mais recursos para ele. Então já fica a dica que são peixes saltadores. E diferentemente dos betas, eles não têm uma cauda tão pesada. Eles não sofreram tantas mutações genéticas quando chegaram para serem comercializados dentro do aquarismo e domesticados. Eles ainda mantiveram grande parte das características que eles possuem na natureza. Então eles têm um nado mais rápido, um nado mais forte, eles têm um salto muito mais alto. Eu perdi o Balder por conta disso. Acabei deixando o aquário destampado e fui trabalhar. Quando eu voltei, ele estava no chão. Ele tinha saltado do aquário. Aí peguei, coloquei ele de volta no aquário, comecei ali a pesquisar muita coisa sobre tratamento de peixes, tratamentos medicinais para peixes realmente. Inclusive fiz o primeiro vídeo do nosso canal, os primeiros vídeos voltados para a saúde de peixes, para poder auxiliar pessoas ali que acabam correndo riscos assim também, que tem um peixe que acabou se ferindo ou que precisam de alguma ajuda para tratar os peixes, porque a gente não vai conseguir ter um suporte veterinário em lugar nenhum. Eu recomendo muito vocês assistirem a playlist inteira sobre saúde de peixes. No fim, o meu tratamento acabou começando muito tarde. A doença do Balder, as bactérias e os fungos que ele adquiriu do solo da casa já tinham tomado bastante ele estava com o corpo bem ressecado, vai saber quanto tempo que ele passou no chão. Então, ele acabou não resistindo. Tanto que foi para homenagear ele que o ícone do nosso canal é
um desenho que minha noiva fez em cima de uma foto dele. O ícone do nosso canal é para ser o Balder. Eu já falei bastante sobre ele em vários vídeos aqui no canal. Quem acompanha o canal desde o começo sabe bem do que eu tô falando, conhecem já de certa forma esse peixe. Ele já não estava mais vivo quando o canal começou, mas ele fez parte aí da minha história no aquarismo e de grande parte dos meus aprendizados dentro do aquarismo. O peixe-paraíso, além de tudo isso, foi um dos primeiros peixes a serem trazidos do Oriente para o Ocidente para serem utilizados dentro do aquarismo, para serem domesticados e comercializados para hobbyistas aquaristas. Isso aconteceu mais ou menos ali na metade do século XIX, década de 1860, mais ou menos. Então eles foram um dos primeiros peixes que foram trazidos para o Ocidente para serem comercializados dentro do hobby do aquarismo. É um peixe aí que faz bastante tempo que o ser humano domestica. Com relação à alimentação, o peixe-paraíso é um peixe onívoro com tendências carnívoras. Ele tende ao carnivorismo. Tal como o beta, ele é um pequeno predador. Eles são um pouco maiores que os betas, eles chegam mais ou menos ali o dobro do tamanho de um beta, um pouco menos. O beta chega ali a uns 6, 7 centímetros, o peixe-paraíso vai chegar até uns 10 mais ou menos. Então eles ficam um pouco maiores que os betas. O que permite eles terem ali uma alimentação um pouco mais variada, algumas presas que eles consomem na natureza um pouco mais variados. Eles são muito voltados à predação de pequenos moluscos, ou seja, caramujos. Eles comem bastante caramujos, a principal presa deles na natureza são caramujos, lesmas e esse tipo de animal. Inclusive tem aquela história que eu já contei aqui no canal, de quando eu adquiri o meu aquário, estava lá ciclando o meu aquário, nas plantas que eu comprei para o meu aquário que eram plantados antes, chegou um monte de caramujinho, chegou na verdade alguns caramujinhos, mas eles se reproduziram, e aí eu fiquei com uns 10 caramujos Fisa no meu aquário. E aí, quando eu fui introduzir o Balder no aquário, em uma noite ele comeu os 10 caramujos que tinham lá, todos os caramujos, não sobrou um caramujo, em uma noite que ele passou dentro do aquário. Na primeira noite dele, ele já devorou todos. Então, eles realmente têm uma predileção muito grande por moluscos. Já dá pra saber que não dá pra misturar peixe-paraíso com caramujo. Não inventem moda. Não dá pra colocar com caramujo Fisa, não dá pra colocar com caramujo trombeta, nem o trombeta que fica enterrado no substrato, não dá pra misturar com ampulárias, eles vão atacar. E a boca deles não é tão pequena assim que nem a boca de um beta. Eles realmente mandam bala, eles mordem e vão conseguir tirar uns pedaços bem maiores ali. Na natureza eles também vão consumir a mesma coisa ali que os betas, que são insetos. Eles também são peixes insetívoros. Por mais que eles sejam primariamente predadores de moluscos, eles vão comer larvas de insetos, insetos que vão voar ali perto da água, já que eles têm essa característica de saltadores. E vão também consumir pequenos crustáceos, como camarões. Eu dava camarões pro Balder comer, esses mesmos camarões que eu dou pra Tonks, camarões liofilizados. E o Balder não gostava muito dos camarões, mas eles são onívoros, então eles também aguentam comer um pouco ali de matéria vegetal. O Balder ele não gostava desses camarões, a Tonks adora, ela come os camarões liofilizados pra caramba. Mas o Balder não gostava dos camarões, ele não comia nenhum deles. Mas ele gostava muito de ervilhas. Eu dava ervilhas pra ele e ele comia. Você tinha que dar, obviamente, ela um pouco menor, porque a boca deles não é tão grande também, né? São pequenos gourames. Mas ele gostava de comer ervilhas. Eu dava ali as ervilhas bem picadinhas e amassadas e ele comia inteiro. Então, com relação a rações, eu iria sugerir para serem compradas rações para carnívoros. E aí se você ler ali no rótulo que tem alguma coisa de matéria vegetal, algas, não tem problema nenhum. Se tiver farinha, toma cuidado. Para qualquer peixe que você for ter, por mais que seja peixes herbívoros, farinhas não são muito legais. Acabam pesando um pouco no estômago dos animais. Mas os peixes-paraíso vão aguentar comer mais farinha do que um beta, por exemplo. Realmente vão. Porque eles não têm o problema do achatamento do estômago e tudo mais. Eles aguentam comer mais. E comem mais realmente do que os betas. Se pro beta você vai alimentar eles com, sei lá, umas 4, 5 bolinhas por dia, o peixe-paraíso você pode dar umas 8, você dá 4 de manhã, 4 de noite. Eles aguentam comer mais.
E podem apostar ali em alho nas rações e espirulina, sem problema nenhum. Eles vão conseguir comer tranquilamente, não vão se sentir sobrecarregados pela espirulina, que é uma alga, né? E pelo alho ali, porque eles conseguem digerir mais matéria vegetal do que, por exemplo, um beta, que é um animal carnívoro de fato. Os peixes-paraíso, eles têm só essa tendência ao carnivorismo, eles preferem, são mais adaptados ao consumo de matéria animal, de carne, de insetos e de moluscos, mas eles também consomem algas e outras matérias vegetais. E com relação a petiscos, vocês podem tentar dar os camarões. Eu não conseguia dar pro Baldur porque ele não gostava, mas vai que os de vocês gostem. Vocês podem tentar dar os camarões liofilizados, podem tentar dar dáfnias, artêmias, vermes de besouro, porque fazem parte ali da alimentação original deles na natureza, né? Larvas de insetos. E podem aí também apostar em alguns alimentos de matéria vegetal, como ervilhas, que nem eu citei. Ervilhas, pepino ralado, bem pequenininho assim mesmo, que pode ser que eles gostem também. O Baldur, que nem eu falei, ele adorava ervilhas. Com relação ao tamanho mínimo do aquário, os peixes paraíso têm um comportamento semelhante ali aos betas. Eles são peixes agressivos, eles são peixes que ficam mais solitários. Dá sim para tentar manter um casal, mas eu preferiria manter só como um pet fish. Eles são sim um pet fish, inclusive o peixe paraíso é um peixe extremamente inteligente, extremamente interativo. Eu já fiquei sabendo dessas informações antes de adquirir o Baldur, antes de decidir que eu queria um peixe paraíso, ao invés de um beta para começar no aquarismo. E quando eu adquiri, eu pude confirmar isso daí. Realmente eles são muito interativos. O Baldur, quando ele me via entrar no quarto, ele já começava a nadar rapidinho de um lado para o outro. Ele ficava louco com a minha noiva conversando com ele. Então eles adoram interação com seres humanos. Eles são muito bons para serem pet fish. E para um pet fish, você pode ali pegar, como eles são um pouco maiores do que os betas, a gente aumenta um pouco ali a litragem mínima para eles. Em torno de 25 litros. O meu aquário é um aquário de 25 litros, dava para manter tranquilamente ali um peixe paraíso. Sempre tomando cuidado, claro, para eles não saltarem. Mas dá para manter tranquilamente ali num aquário de 25 litros por volta desse. Se você tem um aquário de 20 litros, você pode tentar manter também. Eu acredito que dê para manter tranquilamente também um peixe paraíso ali num aquário de 20 litros. Mas você vai precisar, eles são peixes que têm uma demanda intelectual muito grande. Então, coloca bastante plantas, sejam reais ou artificiais, coloquem tocas, coloquem um hardscape bem legal para eles e interajam com eles. Peguem ali alguns brinquedos para eles, uns troncos flutuantes ou algum peixe falso ali feito de resina para aquarismo mesmo, coloquem na água um pouquinho, deixem eles brigarem um pouco com esse peixe, depois tirem para não estressar muito. E estejam ali, né? Façam brincadeiras com seus dedos. Se quiserem treinar eles para seguir o dedo ou para fazer qualquer outra coisa, eles aprendem tranquilamente. O Baldur tinha aprendido perfeitamente bem a seguir o meu dedo quando ele estava habitando o meu aquário. Então pode manter ali num aquário um pouco menor, de 20 litros. 15 litros eu já acho muito pequeno, eles são maiores do que os betas, então não dá para manter eles na mesma litragem. Então aumenta ali a litragem para pelo menos uns 20 litros. E tentem manter eles bem inteirados, bem ativos, brinquem bastante com eles porque eles gostam. Agora, se você for querer manter um casal de peixes paraíso, eu vou recomendar que vocês aumentem mais ainda a litragem. Aí eu recomendaria que vocês estivessem ali em mais ou menos uns 40, 50 litros. Acho que uns 50 litros fica até mais ideal, porque são peixes um pouco agressivos já, eles podem viver bem em casal, mas eles são meio agressivos, então seria interessante de eles terem um espaço um pouco maior para eles poderem conviver juntos. E eles podem também viver em aquários comunitários. Eu não gosto muito da ideia de colocar peixes paraíso em aquários comunitários, eles não são tão agressivos assim quanto os betas, né? Já deu para perceber. Então dá para pôr em aquários comunitários, mas vai depender do peixe que você colocar junto. Coloquem sempre peixes cardumeiros e que sejam pacíficos. Por exemplo, tetras. Tetras são ali um bom esquema para tudo. Podem colocar guppies também. A gente vai falar do pH desses animais depois. E vocês vão ver que o range é bem grande ali. Então vocês podem colocar guppies, vocês podem colocar tetras, que eles vão ficar bem.
Não coloquem equipe de limpeza, não coloquem, só se forem peixes, vocês podem colocar ali peixes de fundo tranquilamente. Coridoras, otossínclulos, mas evitem de colocar uma equipe de limpeza de invertebrados, porque eles predam invertebrados na natureza. Que nem eu falei, eles predaram, o Baldur ele predou os caramujos que tinha no meu aquário. Então ele provavelmente vai predar também os caramujos que vocês colocarem ou até os camarões que vocês colocarem. Num comunitário eu diria que a litragem mínima eu recomendaria ali uns 75 litros, já quase indo ali para um aquário médio, mais ou menos indo ali na verdade para um aquário médio. Eu acredito que seria mais ideal de vocês manterem ali esse peixe com outros peixes, para evitar de dar problemas. Se vocês colocarem ali, sei lá, tetras que podem ficar numa litragem ali de 30 a 40 litros em um aquário de 30 a 40 litros junto com um peixe paraíso, pode dar problema. Quanto à questão deles saltarem, se vocês pegarem ali e colocarem eles... vou pegar um aquário comunitário, mas eu vou deixar ele num aquário comunitário de 60 litros. É menor do que eu citei. Que eu citei ali indo para os 75 litros mais ou menos. 72, né? Que é uma litragem comum que a gente encontra aí de medida. Os aquários ali de 72 litros, beleza. Se for pegar eles e colocar num aquário de 60 litros, fiquem muito espertos então com relação aos saltos, porque eles podem acabar saltando do aquário para tentar ir para outro lugar, né? Aquele comportamento de sair de uma poça e ir para outra. Eles podem estar se sentindo incomodados com muitos peixes ali em volta, então evitem isso. E também sempre fiquem atentos com a circulação na água. Eles não precisam de uma circulação muito forte, tal como os betas, né? Também não gostam, na verdade, de uma circulação que pese demais para eles. Eles tenham que correr contra uma correnteza aí, não é muito legal para eles. Não precisam de bomba de oxigênio, só o filtro ali já consegue produzir uma quantidade legal de oxigênio para eles. Mas sempre fiquem espertos, né? Não deixem de usar o filtro precisa ser usado e corretamente com as 3 filtragens, a gente já falou sobre isso num vídeo. Então fiquem muito atentos com relação a isso. Deixem o filtro ali, podem colocar uma vazão um pouquinho mais forte ali do que vocês colocariam para o beta, porque eles nadam mais rápido do que os betas realmente. Mas eles não precisam e nem gostam ali de uma vazão muito forte. E não precisam de bomba de oxigênio. O restante dos equipamentos básicos ali vão precisar. Com relação ao pH, a range de pH desses peixes é muito grande, porque eles vivem numa extensão de território muito grande. Vai desde ali do sul da China, passa pela Coreia e chega até lá o Vietnã, a Tailândia. É interessante entender ali que o range deles fica desde o ácido até o alcalino. E não é leve ácido e leve alcalino, é ácido e alcalino mesmo. Então, por isso que eu falei de poder colocar eles com pós-silídeos como os guppies e de poder colocar eles com os tetras. Por conta desse range de pH deles. Eles vão desde o 6.0 até o 8.0. Então é realmente desde ali do ácido até o alcalino. E se vocês mantiverem ali no 6.5 com os tetras, vai ficar bom. Se vocês mantiverem no 7.5 com os pós-silídeos, os guppies, vai ficar bom também. Quando o Baldur chegou no meu aquário, eu tava com a água no 7.5. Já citei aqui no canal que a água da minha cidade, ela é bastante alcalina. Ela vem aí com pH de 8.3, 8.4. A água tava ali já ainda se adaptando para chegar no neutro. Eu queria manter ela no neutro, mas tava em 7.5. Depois consegui jogar pro neutro. Se vocês quiserem jogar pro neutro, mandem ver também, porque eles vivem tranquilamente ali no neutro. Até se tiver alguma variação de pH no seu aquário, eles não vão sentir tanto assim, porque a range de pH deles é grande. Então, caiu o pH para 6.6, eles vão ficar de boa. E subiu o pH ali para 7.5, eles vão ficar de boa também. Claro que se essa mudança não for muito repentina, vocês têm que procurar descobrir qual foi a causa disso daí e resolver. E a temperatura, o range de temperatura deles também é muito grande, exatamente por conta desse grande habitat que eles habitam na natureza. Então, regiões mais frias ali, como a Coreia, por exemplo, vão ter temperaturas mais baixas. E aí regiões como o Vietnã e a Tailândia já tem temperaturas bem mais quentes. Então o range de temperatura deles fica ali mais ou menos dos 19 graus, 18 graus por aí, até os 30 graus. Eles ficam tanto numa temperatura bem quente quanto numa temperatura bem fria.
Quando o Baldur chegou, eu não tinha termostato ainda. Eu adquiri o termostato depois. A gente estava no verão, entrando na verdade ali na primavera. Acho que eu peguei ele mais ou menos em setembro. E ele ficou ali. Eu tinha o termômetro importantíssimo. Eu tinha o termômetro para saber quanto que estava a temperatura. E vi que a temperatura estava legal pro range de temperatura dele e não estava variando, né? Aqui na minha cidade a temperatura não costuma variar muito. Então ele conseguiu ser introduzido ali sem o termostato tranquilamente. Aí depois eu adquiri o termostato. Se a sua temperatura não varia muito, ela não costuma variar tão rápido, e ela fica ali numa temperatura entre 16 graus até os 30 graus, pode manter ali o peixe paraíso sem o termostato, pelo menos no verão ou nessa época do ano que tá. Obviamente, tentem adquirir o termostato depois, mas não é tão necessário. Eles ficam ali num range bem tranquilo se a mudança de temperatura não for muito rápida. Com relação à expectativa de vida, eu acho muito legal essa característica ali dos peixes paraíso. Inclusive, eu quis pegar um peixe paraíso antes de pegar um peixe beta, por conta da expectativa de vida deles. Eles são muito interativos, que nem eu falei, e vão ser companheiros de longa data, porque eles conseguem viver em torno de 8 a 10 anos. Tem alguns peixes ali que vivem só até uns 5, 6 anos, mas geralmente, quando você pesquisa ali, você vai encontrar muita gente falando que eles vivem entre 8 a 10 anos. Se pesquisar internacionalmente, né, pessoas de fora falam bastante que eles vivem ali em torno de 8 anos. Então eles são companheiros de longa data também. São um pet fish excelente para quem quer ter um animalzinho ali de estimação mesmo, para ter uma boa interação com eles. Eu recomendo bastante. Falando da minha experiência, foi um peixe sensacional que eu tive. Então eu recomendo muito. É um peixe que é tranquilo para iniciantes. É um peixe que é muito tranquilo para a porta de entrada dentro do aquarismo. Fica em aquários de tamanho pequeno. É muito interativo, é muito resistente, vai tolerar um pouco mais variações ali na temperatura e no pH. Então, se acontecer algum problema, algum acidente, eles ficam tranquilos. Eu recomendo muito esse peixe para iniciantes. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acreditam que possa usar essas informações de forma útil. Não se esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho para receberem notificações do canal. Eu agradeço por terem assistido e a gente se vê num próximo vídeo.